pessoal, eu sou a Jaqueline, esse é o canal Estante ao Lado. Já estou de volta para falar um pouquinho sobre as leituras que eu andei fazendo até essa metade do mês de outubro. Eu fiz leituras muito boas, não foram muitas, mas leituras muito boas. Eu vou começar falando sobre um livro, eu vou mostrar o livro porque já tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui embaixo, que é o livro Correspondências do Dostoiévski, de 1838 a 1880. Então eu vou deixar aqui embaixo no link e vou deixar aqui também nos cards. Livro fabuloso, um dos melhores do ano, na minha opinião. Pelo menos pra mim, foi uma leitura assim, maravilhosa. Um outro livro que eu li foi Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. Esse livro aqui é muito bom, mas um pouco difícil. Pelo menos pra mim, até a metade do livro eu achei difícil. Muita gente me falou que era meio confuso, e eu comecei a ler uma vez, abandonei, depois eu peguei a segunda vez e fui adiante, e eu achei confuso até a metade, mas aí uma inscrita aqui do canal, a Lisama, um beijo pra você, Lisama, me sugeriu ler pelo Kindle em outra versão, e eu fiz isso, mas como tanta gente falou que era meio confuso mesmo, da metade em diante, eu li uma parte no Kindle e depois voltei pro livro e deu tudo certo, a gente começa a entender a história a partir da metade, começa a dar sentido a história, na verdade, né? E aí eu li pelo livro mesmo. Bom, esse livro aqui também estava no meu desafio de calhamaços. Ele não é tão calhamação assim não, mas tem mais de 400 páginas, 470 e poucas, eu acho que é isso. Vou deixar aqui o link também de quem quiser assistir quais foram os livros que eu escolhi para ler calhamaços. Já li 3, eram 5, já li 3, tá? Bom, então vamos voltar ao livro. O livro se passa no século XVIII, né? No finalzinho do século XVIII, pega um pouco da Revolução Francesa. E o livro é cheio de personagens. E um dos personagens principais aqui é o Dr. Manette. O Dr. Manette foi preso, mas ele foi dado como morto. Ninguém sabia que ele estava vivo. A filha dele, que já estava órfã de mãe, né? A mãe dela já tinha falecido, era uma moça já, mas não sabia da existência do pai. Até que o Dr. Lorry, que é um amigo da família, trabalha num banco, foi na casa dela e falou que ele estava vivo e que eram para eles irem buscarem ele lá na França, né? Eles moravam na Inglaterra, a filha dele, a Lucy, e o Lorry. Aí ela foi para a França, para Paris. Chegando lá, ela se encontra com o Defarge, que é o dono de um estabelecimento lá, um bar, uma coisa assim, uma taberna, né? E o Defarge, que é um personagem muito importante para a história, então prestem atenção nisso. A sua esposa também fica lá só tricotando e observando tudo, também é uma personagem muito importante para a história. O Defarge leva ela para eles dois, né, tanto o Sr. Lorry e ela, para um quarto onde ele colocou o pai dela. O pai dela estava compulsivamente fazendo sapatos. Ele era um médico, mas ele estava fazendo sapato. E a filha achou um pouco estranho, mas no princípio ele não reconheceu ela, mas depois eles foram falando, conversando, e os laços assim de pai e filha voltam. E ele volta para a realidade, porque naquele momento que ele está fazendo o sapato, compulsivamente, ele está fora da realidade, né? E eles voltam para a Inglaterra. Muito tempo se passa e acontece um julgamento, e a filha está presente, a Lucy, o pai dela também, o Dr. Manette, o Sr. Lorry também, e outros personagens que também são muito importantes estão naquele julgamento. E o julgamento é do Charles Darnay. O Charles Darnay teve um encontro com eles, com o Dr. Manette, com a filha dele, na vinda deles para Inglaterra, e ele estava sendo acusado ali de algum crime, e a Lucy, mas o pai dela, estava lá prestando seu depoimento. Acontece que ele é absolvido daquele julgamento, né? E ele se torna um amigo da família, juntamente com o advogado dele e um outro assistente de advogado também, que também são muito importantes. Esses personagens todos são muito importantes. E torna uma amizade, eles constroem uma amizade, né? Só que o Charles Darnay se apaixona pela Lucy, e ele tem um segredo. Ele tem uma família aristocrata lá na França. Eles estão na Inglaterra, mas ele tem uma família lá que ele não quer ter laços com a família dele lá por algum motivo. E ele conversa com o pai dela, o Dr. Manette, quase que pede a mão em casamento, fala que tem interesse em casar com a filha e pergunta se ele se opõe. Ele fala que não, mas que é para ele guardar o segredo da
da origem dele, que ele é um aristocrata, não é para ela saber. Enfim, eles guardam esse segredo e acabam se casando. Aí acontecem algumas coisas. O que eu devo dizer para vocês é que tem Revolução Francesa aqui no meio da história. Eu acho que o livro se chama Um Conto de Duas Cidades, porque a história se passa em Paris, se passa em Londres, né? Duas cidades. Mas muitos acontecimentos importantes acontecem lá em Paris devido à Revolução Francesa, tá? Não vou contar mais nada. O que é importante dessa história é que o Dr. Manette foi preso, a gente não sabe porquê, mas tem um motivo que vai ser desvendado lá no finalzinho do livro. E é um livro muito interessante, é um livro difícil, como eu disse, muitos personagens, às vezes as coisas não se encaixam, mas no final a gente vê como tudo vai se encaixando. Eu achei o finalzinho um pouco previsível, sim, eu já pensava que isso ia acontecer, mas o desfecho não deixa de ser fabuloso, tá? Gostei muito da história. Grandes Esperanças continua sendo meu queridinho, assim, do Dickens, mas esse aqui também é um livro muito interessante, é um pouco diferente, totalmente diferente, na verdade, né? Não é aquele livro que você se apega tanto aos personagens, mas é um livro muito bom mesmo. Recomendo a leitura. Um outro livro que eu li é o livro Nunca Deixe de Acreditar, da Cristina Richardson. A Cristina, aqui é um livro de memórias. Ela é uma brasileira que até os 8 anos viveu no Brasil e depois ela foi adotada por um casal de suecos e foi morar na Europa, na Suécia. Acontece que ela conta a história dela. Ela morou em Diamantina, uma vida muito difícil, uma vida muito sofrida, uma vida miserável mesmo. A mãe dela vivia com ela no primeiro momento da vida dela em uma caverna em Diamantina, né, na cidade de Diamantina, e comia de caça, de plantas, e elas viviam disso, até que a mãe dela resolve ir para São Paulo e passa muita dificuldade. A Cristina vive uma vida miserável mesmo, ela sofre violências, abusos, ela vê coisas terríveis, gente, coisas terríveis, assim, é muito difícil até de explicar. Eu acho, assim, que o livro, ela abordou as memórias dela de uma forma tão crua, assim, que às vezes até choca, né? Ela abordou o assassinato da melhor amiga dela na época. Ela fez uma coisa muito triste, mas é uma coisa que a gente tem que ler totalmente isenta de julgamentos. A gente não pode ter julgamentos aqui por causa da situação que ela viveu. É um livro muito triste, tá? E aí depois, no segundo momento, ela conta como foi o choque cultural quando ela vai para a Suécia e o momento que ela resolve retornar ao Brasil em busca das origens dela. Ela esqueceu totalmente a língua portuguesa e quando ela resolve voltar para o Brasil, ela tinha uma amiga que era brasileira que veio traduzindo as coisas para ela. Então o livro se passa em 2 momentos. Ela conta o passado dela, da infância dela, como que foi a infância difícil, o momento que ela passou no orfanato, enfim. E depois ela voltando para o Brasil, né, para tentar recuperar o passado dela. O momento assim que a gente acha um pouco também muito difícil é o momento que ela se desfaz da mãe dela e ela não entende porque a mãe dela deixa ela no orfanato para poder porque a mãe dela não tinha condições, precisava trabalhar, deixou ela e o irmão no orfanato e ia visitar todos os domingos e de repente o orfanato cortou os laços entre mãe e filha e ela não entende por quê. A mãe chorando no portão, querendo ver a filha e eles não deixavam, até que um casal adotou ela e cortaram os laços totalmente. E a Cristina aqui, mas o nome dela no Brasil era Cristiana, não entendia o porquê, então ela queria resgatar isso. Então é um livro assim, muito, muito interessante mesmo. Histórias que a gente já sabe que acontece no Brasil, não é novidade nenhuma, né? Violência, miséria, esse momento triste que muitas crianças de rua passam, né? Não é nenhuma novidade, mas é um livro interessante que realmente choca. E depois ela parece que ela criou uma fundação, né, para ajudar esse orfanato que ela morou, e a renda de cada livro que vende, uma parte vai para isso. E eu achei isso interessante. O livro tem fotos também, muito legal. Eu recomendo essa leitura. Um outro livro que eu li foi O Remédio Maravilhoso, de Jorge, do Roald Dahl. Esse livro lindo aqui que eu ganhei da Rosana. Rosana, muito obrigada mais uma vez por esse livro. Esse livro aqui vai contar a história do Jorge. O Jorge é um menino bonzinho, mora na fazenda, mas ele não tem amigos por perto. Ele fica isolado lá, só o pai, a mãe e a avó.
O pai está trabalhando e a mãe resolve fazer compras numa cidade, na cidade mais próxima, né? E ele fica sozinho com a avó. Só que parece que quando a avó está sozinha com ele, ela se transforma. Com os pais ela fica toda quietinha, mas quando tá só ela e o Jorge, ela se transforma. Faz o Jorge de escravo, de empregado, né? Manda buscar as coisas, busca o chá. O Jorge vai lá, busca e traz. Não era desse jeito que eu queria. É resmungona, é chata, fala palavras ruins pro Jorge. E ela fala que ela é uma bruxa, que não sei o que. E o Jorge fica muito chateado e muito entediado com essa vida na fazenda, que ele não tem amigos, não tem nada, e a avó é muito chata. Não é aquela avó boazinha que todo mundo tem, que faz doces e que mima o neto. Ela é totalmente diferente. Ela é má com ele, né? E aí o Jorge resolve dar uma lição na avó, resolve fazer um remédio maravilhoso. Claro que ele não quer matar a avó, nada disso, ele só quer dar uma liçãozinha nela. E ele resolve pegar muitos ingredientes na casa, na fazenda toda, para fazer esse remédio. É lógico que ele não pega os remédios que estão lá no banheiro, né? Ele não pega os remédios porque ele sabe que não pode pegar. Ele pega outras coisas e faz um remédio maravilhoso. Mas será que vai dar certo esse remédio? Tem que ler para saber. É um livro bem curtinho, muito engraçado, né? Como os livros do Roald Dahl são, tem ilustrações também. E foi uma leitura bem gostosa, bem suave, assim, para ler assim, um dia, numa sentada a gente lê, muito bom mesmo. E o que eu estou lendo agora, esses aí já estão lidos, eu estou lendo sobre a escrita de Stephen King. Gente, tava gostando muito, mas de repente deu uma caída na história. Quem já leu aí me conte aí se a história dá uma melhorada, né? Eu estou na página 128, acho que quase a metade, né? Ou a metade, não sei. Mas assim, não sei, eu quero ler, mas ao mesmo tempo me desanima, porque chegou numa parte que eu achei um pouco chatinha, não sei. Mas todo mundo fala que é bom, acho que eu vou dar mais uma tentada aí, vou fazer mais uma tentativa de encerrar essa leitura. E estou lendo também, está bem lenta essa leitura, porque eu estou lendo muito aos poucos mesmo, Minha Vida de Menina, da Helena Morley. Esse aqui eu já estou na página 103, mas também, como eu falei, muito lento. Mas eu quero também dar continuidade. Esse livro é uma releitura que eu estou fazendo. Então, pessoal, de livros lidos e lendo são esses aqui. Me contem aí o que vocês andam lendo, se já leu algum desses livros, o que vocês acham. Vamos conversar. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha. Se é novo aqui no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Eu fico por aqui, espero vocês numa próxima. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.